Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade com potenciação e as suas propriedades e depois nós vamos introduzir o estudo da radiciação. Então, continuando, nós temos aqui uma revisão e além dessa revisão nós acrescentamos mais algumas propriedades da potenciação que são importantes, né? Que servirão de base para o estudo da radiciação. Então, temos aqui a propriedade 1, onde um produto de potências de bases iguais e pela propriedade você conserva a base e soma os expoentes. Então, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Propriedade 2, parecida com a primeira propriedade, onde você tem uma divisão de potências de bases iguais, então você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. E propriedade 3, onde você tem a potência de uma potência, né? Então, A elevado a M elevado a N é igual ao produto, é igual à mesma base, né, com o produto dos expoentes. Então, seria A elevado a M vezes N. Propriedade 4, que é uma nova, né, em relação ao primeiro vídeo de propriedades de potências, né? Então, uma potência de expoente negativo é igual a 1 sobre a potência de expoente positivo. Então, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. E isso já foi dito em vídeos anteriores, né? Toda potência com expoente zero é igual a 1. E para finalizar, né, a sexta propriedade, onde uma base com expoente fracionário é igual a uma raiz, onde o denominador da fração é o índice da raiz, né? Nós veremos isso adiante, a radiciação, e o numerador vira o expoente, né, do número dentro do radical. E agora passando para a parte de radiciação, né? Então, radiciação é uma operação que é contrária à potenciação. Então, a potenciação é uma multiplicação, onde todos os fatores são iguais, enquanto a radiciação é usada para se descobrir quais fatores são esses que dão resultado a essa multiplicação. Então, aqui nós temos exemplos. Então, exemplo número 1. Então, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16, nós falamos, é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Então, fazendo o cancelamento, né, o que está no índice com o expoente do numeral dentro do radical, vai dar 4. Então, explicando melhor, né, uma raiz, quando esse pedaço aqui, nós vamos chamar de índice. Vamos passar aqui para a explicação. Então, explicando, né, a representação de uma raiz, para depois voltar para aquela representação, esse numeral é chamado de índice, onde eu representei aqui pela letra N. Esse símbolo, né, da raiz, todo mundo conhece, é chamado de radical, e dentro do radical fica o radicando. Então, voltando para cá, quando nós não temos índice numa raiz, significa que esse índice é 2. Então, nós chamamos de raiz quadrada. Tá? Então, esse seria um exemplo de um cálculo de uma raiz. Qual seria a raiz quadrada de 16? Né? Então, nós vamos ver mais à frente que uma técnica boa para se calcular raízes seria você fatorar o numeral que está no radicando, fatorar o seu radicando, no caso. Então, 16 nós fatoramos, escrevemos, né, na forma de 4 ao quadrado, igualei aqui ao numeral que está no índice da raiz, então eu simplifiquei e só sobrou 4. Então, logo a raiz quadrada de 16 igual a 4. E um segundo exemplo, então se 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, então a raiz cúbica de 8 é igual a raiz cúbica, então no lugar de 8 eu coloco 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Podendo então simplificar, né, cortando aqui 3 com 3, só sobrou 2. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Então eu vou explicar isso melhor, né? Então o cálculo de raízes com a fatoração. Então nós simplesmente simplificamos o expoente do radicando com o índice da raiz. Então mais um exemplo, a raiz cúbica de 64. Então eu transformo 64 fatorando, né, transformo ele numa decomposição de fatores primos, então 64 é 2 elevado a 6. Então eu simplifico 6 com 3. Então 6 dividido para 3 é 2.
Então, o 3 aqui cortou, só sobrou 2 ao quadrado, que saiu da raiz, e 2 ao quadrado é 4. Então, logo, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então, a raiz cúbica de 8, a raiz quadrada de 8. Então, transformamos o 8, né, em potências, fatoramos, né, para transformar em potências, fica 8 é 2 ao cubo. Só que eu tenho no meu índice 2, né, raiz quadrada. Então, eu transformo 2 elevado ao cubo em 2 elevado a 2 vezes 2. Então, nós vimos essa propriedade, com produto de potências de bases iguais, somamos, repetimos a base e somamos. Então, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2. Então, agora eu corto o que está igual ao 2, eu cortei, só sobrou esse 2 dentro. Então, 2 saiu, o outro 2 ficou. Então, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. E agora, as propriedades da radiciação. Então, a primeira propriedade, a raiz n de a elevado a n é igual ao próprio a, como nós vimos nos exemplos, né? Nós simplesmente simplificamos e cortamos, né? N com n só sobra o a. O que corta sai da raiz, o que não corta permanece dentro, né? Que foi no caso desse exemplo aqui. Então, o 2 que tinha o expoente 2 cortou com o índice da raiz, só que o outro 2 não tinha. Então, ele simplesmente ficou dentro da raiz. Propriedade 2, a raiz m da raiz n de a é igual a raiz m vezes n de a. Então, nós simplesmente multiplicamos os índices. Quando nós temos uma raiz dentro de outra raiz, multiplicamos os índices. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, a raiz n de a vezes b é igual a raiz n de a vezes a raiz n de b. Quarta propriedade, a raiz de uma fração, né? Então, a raiz n de a sobre b é igual a raiz n de a dividido pela raiz n de b. E, por fim, nós temos a raiz n de a elevado a n, a mesma coisa aqui. Então, se eu multiplicar a mesma coisa aqui, a raiz n vezes p de a elevado a n vezes p. Então, se você multiplicar o seu índice, tanto o expoente do seu radicando por um numeral, é a mesma coisa que você não multiplicar. Então, é assim que fica. E é bem útil, né? E aqui nós temos alguns exemplos. Então, da primeira propriedade, a raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2. Cortei 2 com 2, só sobrou 2. Lembrando que quando não tem nada no índice, é a mesma coisa que ter um 2. Tá? É a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada da raiz cúbica é de 64. Então, a raiz de uma raiz. Então, quando não tem nada é 2, então multiplicamos 2 vezes 3. Então, fica a raiz sexta de 64. 64 transformo em potência, né? Fica 2 elevado a 6. Cortei, só sobrou o 2. Então, como o 6 que é expoente do 2 foi eliminado, então o 2 saiu da raiz, então só fica 2. E a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, então é igual o produto das raízes é igual a raiz do produto, né? Então, fica raiz quadrada de 2 vezes 3, que é igual a raiz de 6. Mais um exemplo, a raiz quadrada de 4 sobre 9 é igual a raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, então fica 2/3. E por fim, para finalizar, né, o exemplo da última propriedade, né? Então, nós temos aqui a raiz n de a elevado a n é igual a raiz n vezes p de a elevado a n vezes p. Então, temos aqui a raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que a raiz sexta de 64. Por que isso acontece? Porque nós temos a raiz quadrada de 4 é 2 ao quadrado, enquanto a raiz sexta de 64 é a mesma coisa que a raiz 2 vezes 3 de 2 elevado a 2 vezes 3. Então, repare que eu apenas estou multiplicando o meu índice e o expoente do meu radicando por 3. Então, logo, simplifica tudo isso, né? Vai ficar 2 igual a 2. Então, isso prova essa igualdade, né? Então, é mais um exemplo da propriedade que nós vimos. Então, é isso aí, pessoal. Esse conteúdo foi a continuidade de potenciação e introdução à radiciação. Então, muito obrigado por terem assistido.